Vamos ler de forma alternada o texto que diz assim: E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que lhe afastasse um pouco da praia, e assentando, ensinava do barco às multidões. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Palavra do Senhor. Pode tomar seu assento. A pesca maravilhosa, a reação dos discípulos diante do milagre, a reação diante do milagre. Como nós reagimos diante de um milagre? Como você reage diante de um milagre? Primeiro precisamos pensar se a nossa cultura está habituada aos milagres, se as pessoas creem que ainda existem milagres. Precisamos pensar e refletir que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade marcada pela incredulidade, pela descrença. Nós, desde o século XIX, e não muito tempo, fomos ensinados a acreditar apenas naquilo que é racional, naquilo que é lógico, naquilo que tem comprovação científica. Nós substituímos, e quando eu digo nós, eu estou falando da nossa cultura, a cultura que nós estamos inseridos, o mundo em que nós vivemos, o mundo que nós estamos ambientados. Somos bombardeados com a ideia de que aquilo que não pode ser provado através da razão e que não pode ser visto de forma clara pela razão humana, não deve ser posto como crédito, não deve ter crédito. Nós aprendemos que isso é coisa de gente louca, fanática, e que nós não devemos dar crédito àquilo que foge à razão natural, aquilo que escapa à nossa capacidade de julgamento, aquilo que os nossos olhos não podem compreender. Essa é a lógica da sociedade que nós vivemos. Essa lógica é muito recente, porque durante toda uma história da humanidade, as pessoas criam em milagres, as pessoas criam em sobrenatural, as pessoas tinham uma dimensão espiritual. A vida espiritual, as relações sobrenaturais não estavam distantes da vida real. A vida real se entrelaçava com aspectos sobrenaturais. É muito recente e danoso que a sociedade que nós vivemos hoje descreia dos milagres, não aceite os milagres, não tenham perspectiva de que milagres ainda acontecem. Milagres ainda são possíveis. Não podemos, por outro lado, banalizar o milagre. Não podemos, por outro lado, simplesmente
é fruto de mentes doentias e de mentes, às vezes, enlouquecidas pelo fanatismo, atribuirmos coisas naturais a milagres sobrenaturais. Se por um lado nós temos que ter todo cuidado em ver que Deus continua realizando e fazendo milagres, precisamos também fugir de todo delírio e de toda a perspectiva de alguns que querem simplesmente exigir de Deus que façam milagres, que Deus faça milagres, aonde aquilo que o homem pode fazer é plenamente possível de se resolver as coisas. Se não cometemos o erro, como aprendemos aqui algumas semanas atrás, cometemos o erro de fazer ou cair na tentação do diabo, de que o diabo propõe a Jesus, de que ele se lançasse do alto do pináculo para tentar a Deus. Nós tentamos a Deus quando nós estamos doentes, deveríamos procurar um médico e esperamos apenas que Deus faça um milagre. Então é preciso que haja um equilíbrio de uma fé poderosa, de uma fé inabalável no Deus da palavra, de uma fé que escapa à razão humana, de uma fé que não é irracional, é supra-racional, está acima da razão, está para além da razão, está para além da compreensão meramente humana. Mas também temos que ter cuidado para não cairmos em delírios e não tentarmos o Senhor. O que acontece aqui é a narrativa simples de um milagre. O que acontece é que o mesmo Jesus, como pregamos na semana passada, que prega na sinagoga de Nazaré, agora Jesus irá mudar o cenário. Jesus vai sair da sinagoga e vai agora estar na beira da praia. Numa região de praia, numa região onde há muitos pescadores, Jesus agora, em Genezaré, vai trazer um discurso poderoso que vai mudar a vida dos discípulos da multidão, mas vai ser na praia. A narrativa da pesca maravilhosa proporciona a Jesus uma nova forma de pregar. O Jesus que se encontrou com os judeus na sinagoga, no lugar formal, no lugar de adoração, restrito a judeus, agora está na beira da praia. Mas para Jesus não há nenhum problema em sair do ambiente formal e agora estar no ambiente informal, na beira da praia, e também falar da pregação do reino de Deus. Isso deveria nos ensinar que não há restrições para nenhum de nós de falarmos do reino de Deus, e que toda oportunidade deve ser utilizada para se pregar o reino de Deus, para se anunciar o reino de Deus, para se proclamar o reino de Deus. Toda ocasião que nós tivermos oportunidade, assim como Jesus, nós podemos anunciar o reino de Deus. E é na beira da praia que isso acontece. É na beira da praia, junto a pescadores, que Jesus prega. Veja comigo no texto, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Eu quero destacar com você aqui nesse versículo o seguinte: Jesus está novamente sendo apertado pela multidão. É muito peculiar no evangelista Lucas que ele fala de Jesus sendo apertado. Vocês lembram muito bem, aqueles que têm alguma familiaridade com a Bíblia, quando fala da mulher do fluxo de sangue no evangelho, sempre é dito que Jesus está sendo apertado. Jesus está sendo constantemente apertado pela multidão. As multidões estão fascinadas com Jesus. Aliás, quem não estaria? Nós, 2000 anos atrás, agora, passado 2000 anos, ainda continuamos encantados com Jesus. Ainda continuamos
fascinados por Jesus, ainda continuamos amando aquilo que Jesus fala. Jesus é de uma sabedoria linda, mas também de um sarcasmo e de um discurso por vezes duro e certeiro. Jesus deixa envergonhados os religiosos e acolhe os pecadores. Jesus é fascinante nas suas palavras, e isso foi percebido logo por todos, de forma que a multidão está apertando Jesus. A multidão quer ouvir a palavra de Deus. E olha, preste atenção no que eu vou dizer para você, olha para mim, preste atenção. Lá na sinagoga, Jesus primeiro encantou os religiosos no ambiente formal, no ambiente da religião, e ao final da sua pregação, Jesus teve que fugir porque eles queriam matar Jesus. No ambiente religioso, eles estavam procurando milagres que Jesus recusou-se a fazer, e encantados por Jesus inicialmente, depois queriam matar Jesus. Aqui não. O texto diz que a multidão aperta, e aperta por quê? Por quê, irmãos? Está aí no versículo 1. Leiam comigo. Aconteceu que apertaram a multidão para ouvir a palavra de Deus. Você, quando entra na casa de Deus, não pode comportar-se como um religioso que apenas está para participar de uma cerimônia, que apenas está na casa de Deus para participar de um ritual. Isso aqui não é ritual. A casa de Deus não é lugar de gente ritualista, de gente religiosa, que vem à casa de Deus, mas que não é tocado pela palavra de Deus. Você precisa experimentar da palavra de Deus, que muda o seu coração, que transforma quem você é, que faz mudança de fato na sua vida. Você não pode entrar na casa de Deus e perceber-se o mesmo. Jesus aqui não está na sinagoga, Jesus está na beira da praia, dentro de um barco, mas as pessoas querem fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus. Elas estão sedentas da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que traz vida, é a palavra de Deus que penetra na nossa alma, que faz distinção da nossa alma e espírito, é a palavra de Deus que vai como um martelo que esmiuça a pedra, que quebra a resistência, é a palavra de Deus que tira o coração de pedra e põe o coração de carne, é a palavra de Deus que deve ser buscada, ouvida, não é o entretenimento, não viemos à casa de Deus, não estamos na casa de Deus para o nosso ego ser acariciado, nós não estamos na casa de Deus para sairmos daqui voando, estamos por vezes na casa de Deus para sairmos daqui por vezes de cabeça baixa, refletindo, pensando em mudanças, pensando em realidades que precisam ser alteradas. Nós, quando vamos à casa de Deus, precisamos pensar que eu estou sendo confrontado com o Deus Todo-Poderoso e que Ele vai falar para mim, por vezes mensagem de encorajamento, por vezes mensagem que me faz levantar-se porque eu estou caído, quebrado, e por vezes eu chego altivo, soberbo e vou sair de cabeça baixa porque Deus vai me humilhar, Deus vai me pisar e vai me mostrar quem Ele é, para que eu me converta, para que eu abandone o orgulho. Então, meu irmão, minha irmã, se você veio à casa de Deus com expectativas que são equivocadas, pense que esses aqui não estão na casa de Deus, eles estão na beira da praia, mas eles estão buscando a Jesus pelo motivo correto, amém? Eles querem ouvir a palavra de Deus. Você quer ouvir a palavra de Deus? Você quer que a palavra de Deus mude você? Ouvir na Bíblia é mais do que escutar. Ouvir na Bíblia não é apenas audição. Não trata-se apenas de escutar o barulho. Ouvir a palavra de Deus na Bíblia inclui mudança prática. Aquele que escuta a palavra de Deus se esquece, é aquele que edificou a sua casa num fundamento frágil. E vem a tempestade e derruba a sua casa, e derruba a sua fé, e derruba as suas convicções. Então, em nome de Jesus, ouça a palavra, pratique a palavra,
ame a palavra, escute Jesus falando com você, abra o coração para ouvir Jesus, reaja ao milagre, creia no milagre e espere mais do culto, espere mais de Deus. É o que está acontecendo aqui. Eles estão junto ao lago, porque não importa onde você está. Amém? Amém? Amém. Não importa onde você está. Não importa para ouvir a voz de Deus, não importa para pregar, não importa para evangelizar, porque muita gente acha que a igreja não evangeliza, porque você não evangeliza, porque se você quiser evangelizar e você estiver evangelizando, a igreja vai evangelizar. Nós moramos no mesmo condomínio, nós moramos, Edilane, Pedro, Mateus, Tati, eu, Lili. Se Deus quiser vai ter mais gente do nosso condomínio morando no mesmo condomínio. Nós evangelizamos, vamos evangelizar naquela piscina que está lotada, vamos evangelizar fazendo uma corridinha, vamos evangelizar na academia, vamos falar do amor de Deus na fila do INSS, vamos falar do amor de Deus no nosso trabalho, vamos falar de Deus no trabalho do plantão, porque se é policial, vai também no plantão poder falar do amor de Deus, vamos falar do amor de Deus no sindicato, vamos falar do amor de Deus na clínica que você trabalha, vamos falar do amor de Deus quando você é Uber, vamos falar, vamos vender, vamos aplicar a palavra de Deus, não importa se é na praia, na sinagoga, e aqui mostra claramente que Jesus está usando a oportunidade que ele tem de falar do amor de Cristo Jesus. Então não precisa de um programa de evangelização, não precisa, hoje nós vamos evangelizar. Não, nós não somos discípulos só quando nós temos uma programação. Discípulos de Jesus não marcam o dia do evangelismo, eles simplesmente vão aonde estão, eles vão fazendo. Por que as pessoas hoje não fazem mais? Porque elas perderam a dimensão de que ser discípulo está ligado à vida, ser discípulo não está ligado a um programa, ser discípulo não está ligado a fazer um trabalho, uma programação. Não, ser discípulo é ser discípulo aonde você estiver, na indústria que você trabalha, no trabalho que você faz, aonde você vive, com as pessoas que você convive. Meu Deus! Discípulos de Jesus seguem vivendo segundo a palavra de Deus. Aonde você estiver, inclusive na praia é um lugar para se falar do reino de Deus. Se o teu testemunho não suporta ao fato de sair da igreja, é que o seu testemunho é fraco. Se é só na igreja que você consegue testemunhar, é porque o seu testemunho é fraco. Se é só mesmo no ambiente religioso em que você está, que você é capaz de continuar a pregar o evangelho ou ser cristão, é porque o seu testemunho é fraco. Então fortaleça o teu testemunho, fortaleça a sua vida espiritual, aprofunde-se na palavra, Jesus viu 2 barcos, acompanhe comigo, versículo 2, 2 barcos junto à praia, ao lago, a praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Jesus está chegando, os pescadores estão saindo, Jesus não está no ambiente da sinagoga, mas da praia. Os pescadores estão voltando de uma vigília fracassada de pesca. Eles pescaram durante toda uma noite, eles não tiveram sucesso na sua pescaria, não tiveram sucesso. Eram pescadores experimentados, eles estavam cansados, da noite toda acordados, a noite toda acordados. Eles estavam frustrados porque não pescaram. Tratava-se da alimentação e do sustento de cada um deles. Eles não eram pescadores que faziam por esporte. Eles não pescavam num pesque-pague para poder ter paciência, para poder se distrair e se entreter. Ressalvas que eu faço. Eu
quero saber quem inventou esse negócio de dizer que pescar faz as pessoas ficarem pacientes. Eu fico irritadíssimo com a possibilidade de eu ficar horas e horas parado esperando o peixe pegar a minha isca, o meu anzol. Eu vou mergulhar e vou pegar o peixe pelo pescoço. Vem logo, eu quero ir embora. Ainda mais pescaria no meio do mar, que as pessoas ficam vomitando, passando mal, fazendo esse tipo de coisa e diz que isso relaxa. Pelo amor de Deus, me desculpe, não é para mim. Eu imagino que os discípulos estão frustrados exatamente porque pegaram um mar que, como diz o ditado popular, não dá para peixe. Um mar que fez com que eles passassem a noite acordados, passassem a noite vomitando, passando mal, sentindo-se mal, não tem dinheiro para pagar os funcionários. Vocês lembram como era o sistema de pagamento no Novo Testamento? Ao final do dia que se recebia. Se não trabalhou, recebe como? Imagine Simão Pedro tendo que pagar os funcionários, mas não tem com que pagar porque não teve pesca. Não era brincadeira, não. A gente tem musiquinha para cantar. Pedro, Tiago e João no barquinho, romantiza esse negócio. Pedro, Tiago e João no barquinho. Mas esquece que é a vida real, é o trabalho e é o sustento desses pescadores. Eles eram profissionais, eles fracassaram, eles estão cansados, eles estão frustrados, eles estão de cabeça baixa, eles não entendem o que aconteceu, eles estão pensando que Deus está provando, que Deus os abandonou. Eles estão voltando, lavando a rede. Então Jesus entra num dos barcos, versículo 3, que era o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da praia. Simão ainda não era discípulo, e é a primeira vez que nós vemos falar de Simão dessa forma, e não Pedro. O Senhor pede a Simão. Eu quero dizer a vocês que o primeiro pedido de Jesus é cordial. O primeiro pedido de Jesus é cordial. Diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da praia. É um pedido cordial. Eu faço essa distinção porque depois, quando Jesus diz para ele: Simão Pedro, lança a rede ao mar, já não trata-se de um pedido cordial, trata-se de um imperativo, de uma ordem. Tem duas coisas que você tem que diferenciar. Esse primeiro pedido é cordial. E ele pede a quem? A Simão. Simão é característico do nome de Pedro na língua hebraica, porque Pedro ainda não passou pela transformação que o texto vai relatar. É apenas Simão. Simão que não havia experimentado ainda esse encontro com Jesus. É verdade que Jesus já havia visitado a casa da sua esposa, a sua casa, e a sua sogra havia sido curada, mas o texto não diz que ainda houvesse tido um encontro radical de Simão com Jesus. É agora que vai acontecer, é agora, diante do milagre, que Simão vai mudar, vai se transformar em Pedro. E Jesus primeiro diz: Simão, afasta o barco e vai para o meio, e faz um pedido cordial. Depois, quando é para realizar o milagre, Jesus diz: vai e lança. Com voz de autoridade, Jesus ordena a Simão que faça, porque Jesus, que é Senhor dos céus, da terra e dos mares, tem poder e autoridade para fazer com que a pesca frustrada se transforme na maior pesca da vida de Simão. Então, quando você achar que está no fracasso e que tudo está ruindo, eu quero dizer para você que o milagre acontece aí. Deus manda você lançar, fazer e ser, e a ordem dele tem que ser obedecida, simplesmente porque quem obedece vai ver o milagre.
Primeiro, a obediência. Em segundo lugar, o milagre. Deus diz a Simão: primeiro, vai para lá, vai para o meio. E por último, Jesus diz para ele lançar a rede. Mas eu quero me deter um pouquinho mais em Simão, e nisso que eu estou aqui dizendo para você. O homem a quem pertence o barco, que é Simão, não é chamado de Pedro, porque ele ainda não havia sido transformado, ele é apenas Simão. É verdade, Jesus manda que ele vá para o meio, para que ele possa pregar, para que ele possa falar. Veja que o versículo 3 explica: pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando fazia o quê? Versículo 3, a última parte: e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Olha para mim, gente. Pedro estava indo para casa cansado de uma vigília frustrada. Pedro estava indo para casa sem ter condições de pagar seus funcionários. Pedro, que era especialista em pescar, está vendo as suas habilidades serem testadas e ele ser reprovado. Jesus não é um conhecido próximo dele, apesar de ter tido já contato com ele. E Jesus pede para ele ir para o meio do mar, para Jesus ensinar as multidões, para Jesus ensinar as multidões. Pedro, o impulsivo Pedro, obedece. Vocês viram isso? Pedro obedeceu. Pedro obedeceu primeiro, quando o barco foi levado para o meio e Jesus ensinou as multidões. Obediência é um caminho que nos leva a vivermos os milagres de Deus. Obediência a Deus, submissão à sua vontade, não questionar os seus propósitos, nos leva a experimentar um milagre. Fique em paz, obedeça a Deus, experimente e espere o milagre de Deus. É o que Pedro fez. É o que todos nós deveríamos fazer. É o que todos nós deveríamos fazer ao ouvirmos a ordem de Jesus. A ordem de Jesus diz: vai para o meio, você vai. A ordem de Jesus diz: faça isso, você faz. A ordem de Jesus diz: aquilo que parece absurdo para você, você faz, porque Jesus sabe o que está fazendo e leva você a viver os milagres. Então, faça o que Jesus manda, escute o que Jesus diz, faça o que Ele está dizendo para você. Não tenha medo de seguir as ordens de Jesus, não tenha medo de ouvir as ordens de Jesus, não tenha medo de ouvir a voz de Jesus. Se Ele disser: vai para esse lado, vai. Se Ele disser: vai para o outro, vai. Tenha confiança em Jesus. Jesus está conduzindo a sua vida. Jesus está guiando você a lugares que você ainda não sabe, mas Ele sabe. Confie na providência de Jesus. Mas Pedro não recebe apenas essa ordem tranquila. Versículo 4 diz: quando acabou de falar, depois que Jesus fez o seu trabalho, a pergunta é: por que Jesus não foi logo resolver esse negócio, fez o milagre e deixou Pedro e os seus companheiros em paz? A gente que é impaciente, já fica pensando: por que Jesus não foi logo resolver? Gente, olha para mim, preste atenção. O cara estava a noite toda acordado, ele está cansado, ele está zangado, ele está aborrecido. Jesus vai na maior calma, vai ensinar as multidões, e normalmente os ensinos de Jesus são longos. Olha o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5 ao 7, o longo discurso do Sermão da Montanha. Jesus fez um discurso inteiro, Pedro ali, esperando, sem saber o que iria acontecer. Depois disso, versículo 4, depois disso então, é que Jesus começa a fazer, e aí no caminho que Pedro vai agradar o coração de Pedro. Sabe o que isso precisa ensinar para a gente? Jesus não vai correr.
Jesus não corre para agradar a gente. Jesus vai fazendo tudo no tempo certo. As coisas vão acontecendo sem desespero. Você é inquieto, eu sou inquieto, nós queremos as coisas para ontem. Jesus não. As coisas acontecem no tempo que Ele determinou. As coisas vão ser explicadas no tempo que você vai perceber, no momento certo que você vai perceber quais os motivos que demoraram as coisas acontecerem. A nossa lógica, o nosso tempo, eu sempre digo que o nosso tempo é completamente diferente do de Deus, porque o nosso tempo é cronos, é cronologia, é o tempo que urge, que vai acabar. Deus tem todo o tempo, e Ele tem todo o tempo sobre o seu controle. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Ele tem o controle do tempo. Você acha que não há tempo, você tem medo de perder tempo, desperdiçar tempo, você acha que está perdendo tempo, que não usufruiu da vida, que jogou o tempo fora. Eu quero dizer para você o seguinte: acalme-se. Jesus sabe o tempo de cada coisa. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer amém? Amém. Às vezes eu digo amém assim, amém, Senhor, porque eu quero logo, eu quero respostas. Vem logo, faz um milagre. Manda a rede, enche de peixe. Já me traz limpo esse peixe, porque peixe é bom vir limpo. Essa é a minha lógica, a lógica do homem. Deus não faz as coisas assim. Ele continua e diz que o versículo 4 diz: e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Simão está agora diante de algo que, para a sua lógica de pescador, parece absurdo. Simão está entre a fé e a dúvida. Simão está entre a sua expertise de pescador e a sua fé em Jesus. Simão está num duelo de dúvida e crença, entre fé e não ter fé. Simão está numa luta entre fé e descrença, porque ele sabe que durante o dia é o pior momento para pescar. Mas Jesus está dizendo para fazer. Ele está naqueles poucos minutos, segundos talvez, tendo um embate dentro de si mesmo. O que eu faço? Mas a fé venceu. A fé precisa vencer a descrença. A fé precisa vencer a dúvida. A fé precisa vencer o medo. A fé precisa vencer os nossos medos e tudo o que nós criamos na nossa cabeça de que as coisas vão dar errado. Nós temos suposições sobre as coisas que nos fazem acreditar que tudo que a gente vai fazer vai se frustrar. Mas em nome de Jesus, ouça e viva como discípulo, e discípulo como Simão Pedro. Veja o texto, porque Simão diz exatamente isso: mestre, nós trabalhamos a noite toda. A obediência de Simão é demonstrada porque ele diz: trabalhamos a noite toda. Nós fizemos tudo o que a nossa razão prática diz para fazer. Nós preparamos tudo para ter uma pesca de sucesso, mas fracassamos. Nós temos todo o conhecimento sobre a pesca. Você é carpinteiro, não entende nada de pesca. Mas porque você está falando, porque você é Jesus, porque eu reconheço em ti o senhorio e o poder, porque você está dizendo para fazer. E quando Jesus diz aqui sobre lançar as redes ao mar, é uma ordem que está sendo dada: vai-te ao largo, lance as redes. Jesus não pergunta, Jesus determina. Jesus está falando, e a origem da palavra
lá no original é: Jesus está determinando, porque ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Nos textos que nós vamos ler e vamos pregar nas próximas semanas, os discípulos e as multidões ficam impressionadas com Jesus por uma coisa: ele tem autoridade quando fala. A autoridade dele não é porque ele é mestre. A autoridade dele não é porque ele tem conhecimento da lei da Torá. A autoridade dele não é porque ele é um sábio. A autoridade dele não é e não vem da escola rabínica, seja ela qual for. A autoridade de Jesus, o poder de Jesus emana de seu Pai. Ele e o seu Pai são um, e ele está em íntima comunhão com o seu Pai, e é dado a Jesus o poder do Espírito Santo, o mesmo poder que no deserto esteve com Jesus, para que as tentações que foram dirigidas a ele pelo diabo, ele pudesse vencer. E todo o texto de Lucas enfatiza que é no poder do Espírito Santo que Jesus vence o diabo, que Jesus prega em Nazaré, é que Jesus agora vai fazer. O poder e a autoridade de Jesus é a presença do Espírito Santo. E sabe o que Lucas diz? Sabe o que Lucas diz? Diz para a igreja: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E é o mesmo poder e autoridade que Jesus teve durante toda a sua vida, é a mesma autoridade e o mesmo poder que ele deu à sua igreja. Ou seja, Jesus manda Pedro lançar as redes com a autoridade e com o poder. E o que ele fez ao despedir dessa terra? Ele deu a autoridade e o mesmo poder que ele tinha a nós como igreja, a nós como povo de Deus, para vivermos na autoridade e no poder do Espírito Santo. Toda a igreja diga amém. É isso que recebemos, a autoridade, a mesma que Jesus recebeu, do Pai, do poder do Espírito Santo. A confiança de Pedro revela a obediência cega, obediência que se entrega. Mas sobre tua palavra lançarei as redes. Eu tenho dúvidas, mas vou confiar. Pedro, quando diz que tudo que ele fez até agora foi e lhe dá evidências de fracasso, mas ele diz: mas, contudo, entretanto, apesar das minhas dúvidas, apesar do meu medo, apesar da minha desconfiança, eu vou fazer, eu vou confiar, porque o Senhor está dizendo. Você pode ter dúvidas às vezes, você pode ter medos às vezes, mas a única voz que você precisa ouvir é a voz de Jesus falando com você. E se ele te caminha para um caminho, você vai fazer e você vai ouvir, porque ele tem autoridade. A base de tudo isso é a fé. Fé que Pedro tem na ação de Jesus. Pedro supera e derrota a descrença. A sua fé mutila a dúvida. A fé destrói a desconfiança. A fé, ela supera o realismo pessimista do mundo. A fé supera o pessimismo realista do mundo. Porque se você olhar para o contexto que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, cheio de guerra, de fome, de café, que absurdo! Mexam com tudo, mas não mexam com o nosso café, Letícia. Não mexam com o nosso café. O mundo que nós vivemos, nosso realismo, o realismo do mundo, às vezes vai azedar o coração da gente. Tem gente que fala: eu sou realista. Não, você está vivendo azedo, com a alma impregnada de medo, apavorado, destruído dentro da alma, porque você não tem mais fé, porque você olha para o mundo, olha para as desgraças, olha para a realidade do Rio de Janeiro, olha para o caos que é o nosso país já há algum tempo, e você pensa: eu não posso ter esperança. Mas eu quero dizer para você que você pode ter esperança, que você deve ter esperança, que você deve ter confiança, que você deve confiar nas palavras de Jesus, que você deve buscar esse mundo melhor, que você deve entregar a sua vida a Cristo, que você não deve viver no medo, você não deve viver no desespero, você não pode ser contaminado por um sistema que está nos fazendo adoecer.
Eu te dou um exemplo. Algumas semanas atrás, aconteceu um assassinato de uma jovem da academia que eu frequento, que eu vou. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça durante o dia inteiro, no outro dia o dia inteiro, depois o dia inteiro, depois o dia inteiro. Eu comecei durante o dia, depois de um tempo, eu comecei a ter crises, comecei a tremer com medo, de andar na rua, com medo das coisas, com medo, porque eu estava sendo alimentado pelo realismo, porque é real o mundo, é real as realidades sombrias, mas o que nos alimenta não pode ser o medo. O que nos alimenta tem que ser a esperança do Deus vivo e verdadeiro, que vai fazer com que nós venhamos a passar pelo fogo e não se queimar, passar pelas águas e não submergir, passar por qual realidade for e vencê-las. Em nome de Jesus, não se alimente do medo, não se alimente da descrença, não se alimente do pavor, não se alimente da derrota, da desgraça, não se alimente de notícias que destroem a sua paz, não se alimente da fé que vence o mundo, vence o medo, vence o mal em nome de Jesus. Foi o que Pedro fez. Ele deixou o medo, lançou as redes. Mestre, trabalhamos toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra eu lançarei as redes. Eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e eles foram, ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Simão está pasmo de felicidade. Que alegria! Foi essa inaudita bênção. E agora eles estão experimentando um milagre. Eles estão experimentando um milagre. Algo extraordinário aconteceu. Simão está arrastando uma rede cheia de peixe. Ele próprio não se aguenta em pé. Ele que é pescador, ele que é o que tem mais expertise na pesca, ele agora foi pescado pelo Salvador. O Salvador o pescou e o agarrou e o capturou por esse milagre. Vendo isto, diz o texto, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Pois a vista da peste que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Gente, aí é o momento do encontro de Pedro, é a reação de Pedro ao milagre. Obediência cega que o faz experimentar o milagre. E quando o milagre acontece, o que Pedro faz não é se sentir orgulhoso de que ele confiou em Deus, porque ele sabe que confiou com dúvida, mas bastou, mesmo com dúvida, ele se entregar, e Deus fez o restante. É por isso que Jesus diz: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai transportar os montes de lugar, você vai fazer milagres incomparáveis, porque não é o tamanho da sua fé, mas basta ter fé, seja ela pequena ou grande, porque quem vai realizar e vai fazer não é você, é Deus. Então comece, mesmo com uma fé pequena. É o que Pedro fez. A fé era pequena, mas foi suficiente, porque quem está agindo é Deus. Deus é que está agindo, Deus é que está agindo. Na sua vida é Deus que está agindo, e Deus vai agir, não por causa de você, nem por seu poder, mas porque Ele tem poder sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. A reação de Pedro foi: Senhor, se jogou nos pés de Jesus e disse: sou pecador. Gente, quando nós falamos para se ajoelhar aqui, quando
nós levantamos a mão aqui, quando nós erguemos para abençoar aqui, quando nós aplaudimos aqui, quando nós temos gestos que nós temos aqui, gestos que apontam para a realidade do coração, quando nós ajoelhamos, estamos dizendo: Senhor, eu sou um miserável pecador. É o que Pedro fez. Pedro está dizendo mesmo, o Senhor realizando um milagre, eu tinha dúvidas, e ele se lança, ele chora, ele se coloca aos pés de Jesus. Pedro está reconhecendo que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Ele se prostrou-se de joelho pela primeira vez. O que significa isto? Indica que Pedro está tendo a maior experiência da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Indica que a confissão de Pedro é de reconhecimento do Deus a quem ele serve. Mais tarde, no texto bíblico, vai dizer que Jesus pergunta aos seus discípulos para saber o que os homens pensavam a respeito dele, o que os homens pensavam a respeito de Jesus. E é Simão Pedro que vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas agora, nessa experiência inicial, Pedro está dizendo: Senhor, Senhor, retira-te de mim. Retira-te de mim, que sou pecador. Talvez você não tenha prestado muita atenção durante muito tempo sobre essas últimas palavras de Pedro. Eu confesso a você que eu também. A gente fica muito preso ao milagre. Agora, eu quero te fazer ver a reação do milagre. A reação ao milagre também tem lições para a gente. Essa reação ao milagre, a reação de Pedro diz muita coisa para a gente. A reação de Pedro, preste atenção comigo, caminhe mais um pouquinho comigo. Caminhe mais um pouquinho comigo e perceba uma coisa. Pedro é tomado de assombro. Pedro é tomado de medo. Pedro está aqui vivendo um sobrenatural tão grande, algo tão majestoso, que Pedro não se considera digno de experimentar isso. Pedro não se considera digno de receber tal graça. Pedro está percebendo que a sua vida está experimentando uma ação poderosa de Deus que ele jamais havia visto. Pedro diz: eu não sou digno, retira-te de mim, eu sou pecador. Pedro reconhece, a consciência de Pedro reconhece o seu pecado. Lembre-se de Isaías falando, quando viu os querubins, os arcanjos, quando viu os serafins no templo, ele diz: ai de mim, que sou pecador. Jeremias, quando vê a Deus, Moisés, quando vê a Deus, os homens, quando veem a Deus, se apavoram de medo diante da grandeza de Deus. O que Pedro está fazendo é resgatando algo que nós precisamos resgatar: o temor do Senhor, o temor do Deus excelso, o Deus que habita no lugar onde ninguém tem acesso, o totalmente outro, o eterno, o Deus de grandeza e glória, o Deus poderoso, majestoso, dono dos exércitos dos céus e da terra, que subjuga a todos que se colocam no seu caminho, o Deus santo e santíssimo, que ao sinal de sua ira destrói cidades inteiras, o Deus todo-poderoso, que não precisa prestar contas a ninguém, o Deus que faz o que quer e que não precisa prestar contas a ninguém, o Deus que governa o universo inteiro, o Deus que do nada fez as coisas existirem. Nós perdemos a dimensão de temor de Deus. Deus virou um queridinho, um carinha, alguém que eu vou deitar no colo. Não vai deitar no colo de Deus coisa nenhuma. Deus é espírito inacessível. Nem na eternidade nós o conheceremos completamente e totalmente, porque aquele que é o Todo-Poderoso não pode se revelar por completo e jamais
nós teremos toda a dimensão de Deus, porque Deus é santo. E toda a nossa capacidade de conhecer a Deus é infinitamente pequena. Deus é o Todo-Poderoso. E quando nos achegamos diante da grandeza de Deus, precisamos, como Pedro, se jogar no chão e ter medo, porque Deus é santo. Deus não é o nosso amiguinho. Ele é Pai, sim, mas a Bíblia diz que Ele é santo, 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 santo. Há exércitos de anjos que estão na glória agora cantando santo, 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 e por toda a eternidade vão cantar santo, 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 porque Deus é santo. Então Pedro reconhece isso e ele se lança aos pés de Jesus e reconhece a sua fragilidade, o seu pecado. Não brinque com o Deus santo. Ele é santo. Ele é santo. Pedro se jogou no chão. Pedro está envergonhado. Pedro conhece a sua dúvida, os seus medos. Pedro sabe da sua fragilidade. A reação ao milagre da parte de Pedro é: eu sou um miserável, eu não mereço nada. E é verdade, nós não merecemos absolutamente nada. Nós não arrancamos o milagre de Deus. Para com essa conversa de que você tem que arrancar o milagre de Deus. Deus faz os milagres como Ele quer. Ele não é um menininho de recados seu e nem meu. Deus não é uma criança carente. Deus não é um marido carente. Deus está com saudadezinha, com ciúminho. Não! Nós é que deveríamos ansiar por sua presença, ansiar por sua glória, buscar o seu poder, conhecer a sua revelação, amarmos quem Ele é, ansiarmos por sua beleza, ansiarmos por seu poder. Deus é perfeito, Ele não precisa de nós, Ele não precisa de ninguém, Ele basta em si mesmo, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é perfeito, tudo Ele tem, Ele não precisa de nada, Ele resolveu nos amar, só isso, Ele escolheu nos amar, mas Deus não é um carentezinho de amor. Deus é santo, e diante da santidade de Deus, eu só posso me lançar aos pés dele, como Pedro, e reconhecer com admiração, com assombro, com medo, porque a palavra diz isso. A palavra traduzida aqui no texto, no nosso texto, não é a melhor, porque no versículo 8 diz isso: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peste que fizeram, a admiração se apoderou dele e de seus companheiros. Sabe qual palavra deveria estar aqui? Não é admiração, é medo, é temor. O temor tomou conta deles. Eles pensaram: porque eu duvido, porque eu não creio, porque eu não creio nesse Deus. Nós não fazemos favores a Deus, Deus é que é gracioso para conosco. Quando nós chegamos na casa de Deus para adorá-lo, é um privilégio que nós fazemos. Esse texto tem que ser mantido sempre aqui para nos lembrar: Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Deus é o tremendo. Deus é o Todo-Poderoso. Os nossos olhos não conseguem enxergar quem Ele é, mas Ele se apieda de nós, Ele realiza milagres, Ele vai à nossa direção, Ele se coloca ao nosso lado. Isso não deve banalizar, quem Deus é. É tão profundo que o texto diz, que Pedro diz assim: afasta de mim. Gente, ele está com medo ou está admirado? Ele está com medo, ele teme.
Por isso que ele diz, afasta de mim. Quem está admirado não diz, afasta de mim. Pedro diz, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Você tem essa consciência de quem você é, do seu pecado, da sua miséria, e de que o Deus tem feito por você é só por graça, é só por graça. Nós falamos de graça aqui o tempo inteiro, porque a Bíblia nos mostra que é só por graça que nós existimos, porque se não for a graça de Deus, Ele aniquila a humanidade, Ele manda para o inferno as multidões inteiras que se rebelaram contra Ele, porque Deus é santo, e a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e nós pecamos, e pecamos de novo, e porque Deus não nos lança no inferno, porque Ele nos amou, porque Ele resolveu entregar o Seu Filho a nós, porque o Seu Filho nos ama, porque Ele nos ama, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, porque Ele é Senhor da vida, porque Ele é Senhor da morte, porque Ele é Rei poderoso. Esse é o nosso Deus. É por isso que Pedro diz, afasta de mim, não chegue perto, não chegue perto, eu sou pecador. A reação de Pedro ao milagre é reação de consciência, de impureza. Ele não bate no peito como fariseu e diz, ainda bem que eu não sou como esses demais. Ele diz, eu sou sim, eu sou pecador, mas o Senhor fez um milagre. O Senhor fez um milagre. Deus faz milagre, meu irmão. Mas ele termina a palavra, e eu termino também. Ele termina a palavra recebendo de Deus uma missão. Deus podia pisar em Pedro agora. E Deus podia dizer para Pedro, sim, você é um pecador. Você fez com dúvida, com medo. E quem fez o trabalho todo fui eu. Deus podia fazer isso. Ele podia mostrar quem ele era, usar essa autoridade. Mas o que Deus fez foi levantar a Pedro. Foi nos levantar. Veja comigo, o texto termina dizendo, olha o que Deus fez. Bem aqui, no versículo 10, na última parte, olha o que Jesus disse para Pedro e para os discípulos, diante do assombro, do medo, do temor que eles tiveram. O texto diz assim, disse-lhe, lê comigo, disse-lhe Jesus a Simão, o quê? Não temas, doravante serás pescador de homens. Isso! Veja que o texto está claro, mais ainda para nós, porque Jesus diz, não tenha medo, não tenha medo. Eu não vou me irar com você. Eu sou santo, mas eu não estou aqui agora com a espada na mão. Eu estou com os braços abertos e eu tenho a missão para você. Eu tenho a missão para você. Pedro, você agora, Pedro, você é pescador. Você é pescador. Diz o texto, você é pescador, não temas doravante, serás pescador de homens. Você é pescador de peixe, e todo aquele que pesca peixe para morrer. Sim ou não? Todo peixe é pescado para morrer. E o que Deus está fazendo com Pedro é dizendo, eu vou fazer você virar pescador de homem, que estão mortos e que vão viver. Ele inverte a lógica. Antes você pescava para matar, agora você vai pescar para fazer viver. Antes você era o pescador que trazia a morte, agora você é seu pescador que vai trazer a vida. O que Deus está dizendo é, não tenha medo, mas agora você vai ser alguém que pesca para a vida, alguém que pesca para a eternidade, alguém que pesca para mudar o destino, alguém que pesca para transformar realidades, alguém que pesca porque é missionário, porque é discípulo. Você pesca e você é pescador de homens para produzir vidas. É o que Deus faz.
O texto termina: doravante será pescadores de homens. Deus é que está dizendo. Ei, Vilaço, vem aqui, Vilaço. Vem aqui. Vem aqui. Deus faz assim, ó. Você agora está aqui e você vai vir para cá. E vai ser o que eu coloquei você com essa missão. Você está aqui, Ele te traz para cá, para ser pescador. Eu é que estou falando. Você vai pescar, vai pescar. Foi o que Jesus fez. Vai se tornar pescador. Ele não perguntou, ele não fez nenhum tipo de concessão. Ele puxou, ele trouxe e mandou. E o texto diz que eles deixaram tudo e fizeram o quê? Eles fizeram o quê? Quando Jesus disser, vai. Quando ele apanhar você pela mão e te carregar, faz. Quando ele disser, vai ser, vai ser. Eu vou fazer você pescador de homens. Pedro, Simão, Mateus, João, Alexandre, seja quem for, Deus vai fazer você. Quem vai fazer é quem? Deus. Não é que você vai se tornar, não é que você vai para o seminário, não é nada disso. Quem vai fazer você ser pescador de homens é Deus. O seminário vai ajudar, as coisas vão acontecer, mas quem faz é Deus, quem dá é Deus, o ministério, quem consagra é Deus, quem prepara é Deus. Eu fui para o seminário para estudar, mas a vocação eu não recebi no seminário, eu recebi de Deus. Ele diz, vai ser pescador, vai pescar não para a morte, vai pescar para a vida, vai ser como eu quero, porque eu é que trato e preparo e capacito e faço, porque Deus é quem chama e prepara a cada um de nós.